Mais Kim Paim nessa live. Por que eu tô falando isso? Porque o Kim Paim trouxe algumas informações que eu já disse aqui há muito tempo, tá? E vocês vão ver que eu não tava... Ele tava comentando a treta da Michelle. Assim, guerra aberta. Os filhos, ó, é pra bater na Michelle. Vamos bater na Michelle. Cadê? Ele falando da Michelle. É aqui. Ó, o Silvio Grimaldo que ele falou que ele quer brigar. Cadê? Fala da Michelle, Kim Paim. É aqui. É, bem aqui mesmo. Vamos lá. Aqui, tudo que a gente fala, a gente pode mostrar. O velho conhecido Jalim, daquele clássico Spacer, né? Junto com o Space Intergaláctico, amigo pessoal do Nicolas, que tava lá no dia que a Baianinha, né? Que o Nicolas mandando um abraço pra Baianinha, que odeia o Bolsonaro, deseja que o Bolsonaro morra. Olha o que o Jalim informa. O passado, o presente e o futuro da direita. Está na hora de revelar para toda a sociedade. Bolsonaro passou o bastão para Tarcísio, Michele e Nicolas. Oi? Oi? E tem uma verdade nesse tweet do Jalim. E Tarcísio, Michele e Nicolas, eles compõem realmente um grupo. A direita possui grupos e subgrupos. Finalmente. Isso só a gente falava. Eles nunca tinham coragem de se colocar como uma divisão. E aqui foi admitido, não. Existe um racha. Existe um racha na direita bolsonarista, que é Michele e Nicolas. Eles estão nesse mesmo grupo. Já houveram diversos... Torta de climão. Eu não tô cobrando que se jogue luz e cite nomes. Você lembra que Mário Frias estava numa fase que ele estava, né, dando paulada, sem meias palavras? Todo mundo que se engraçava com coisinha, ele dava no meio, sem medir palavras, sem dourar a pílula. Isso foi no início do ano passado. Aí o Mário Frias tomou a chamada de Bolsonaro na Revista Oeste. E se você escuta o que o Bolsonaro falou na época, o Bolsonaro falou, tem gente aí que você acha, não sei se foi professor de Deus, mas acha que sabe de tudo, sai criticando todo mundo e tudo mais. Só que quando você acompanhava o que o Mário Frias estava comentando e as postagens, o Mário Frias, ele só estava defendendo o Bolsonaro. Só que às vezes a conversa chega, né, de outra forma. E o que acontece? É um padrão na direita. Toda vez que o Nicolas vinha sendo criticado, Nicolas acionava a própria Michele ou acionava alguém do entorno para chegar lá e falar, Bolsonaro, olha, o Mário Frias está atacando o Nicolas e tudo mais. Vocês não vão, eu acho que vocês não vão lembrar, a gente comentou essas brigas aqui. O Mário Frias estava todo galudo e o Bolsonaro deu uma indireta pra ele parar, porque ele tava atacando até o Nicolas, né? Deu uma indiretinha pra ele parar e agora o Kim Paim tá falando que foi culpa da Michelle, que o Nicolas foi falar com a Michelle e a Michelle convenceu o Bolsonaro a dar uma chamada do Mário Frias. Mano, eles têm uma raiva, porque o Kim Paim, né, o grupo que ele faz parte aí do Quinto Elemento, é bem ligado ali ao Weigarten, né? É o Weigarten que comanda. Comandava, né? A comunicação ali. E o Weigarten, ele foi... vazou aquela conversa falando que ele, se saísse a Michelle Bolsonaro, ele votaria no Lula, daí ele foi expulso do PL, né? A Michelle expulsou ele do PL. Mano, é uma treta muito grande, cara. Isso só tá aumentando. Eu tô achando maravilhoso isso. Porque eles vão contando coisas, né? Desde o final do ano passado, eles ficam revelando coisas que a gente sabia. Aqui, se vocês acompanham essa live aqui há mais tempo, vocês sabem. Assim, não é nenhuma surpresa pra gente. Mas pra quem não acompanha tanto, olha isso aqui. Sério? A direita está dividida e a Michelle é de uma facção e os filhos é de outra. E o Nicolas não faz parte da facção do Bolsonaro? Aconteceu. Então, sim, isso é um grupo. Pronto, alguém morreu por falar? Pronto, vamos botar luz, né? Vamos esclarecer. Não é assim, ninguém percebeu isso até então. Sim, eles são um grupo. Existe um grupo, existe uma articulação entre eles. Em vídeo, eu já falei algumas vezes, e assim, deixar no ar, quem assiste aqui talvez possa lembrar, eu falo o seguinte, olha gente, na política, eu acho que eu dava exemplo assim, ó,
Se na vida real, às vezes, eu torço pro Flamengo, você torce pro Flamengo também, a gente, né, gera assim uma conexão. Na política, religião também, né, é importante pra gerar esse vínculo. Aí eu citava, obviamente, Michele Bolsonaro, Nicolas e o Malafaia. E ninguém sabe, agora tá sabendo. Aí você vê o vereador do Nicolas, que é o Pablo Almeida, tá nas agendas com o Nicolas, né, boletando junto, nos cursos que se vende, nos eventos, tá lá, ó, Alan dos Demônios. Nicolas falou alguma coisa sobre isso? Botou panos quentes? Tá quieto lá na dele, né? Não é problema dele. Quem é que tá defendendo o Flávio Bolsonaro no final do dia? O Diniz, o Eduardo, o Carlos, Paulo Figueiredo, Esquerda do Zap. A gente pode aceitar que a coisa não é bonitinha como as pessoas querem que ela seja? Não é, gente. Essa é a realidade dura. Varrer Muito boa debaixo treta. do tapete não vai mudar nada. É muito bom que agora com essa treta vai começar a sair coisa, né? Bom, a treta tá aberta. Eles já deixaram claro pra todo mundo que existe esse racha. O que eu quero é que comece a vazar coisa, entendeu? Por exemplo, eu já vi isso aqui, ó. Michele conversa com Gilmar Mendes. Teve encontro do Michele com Gilmar Mendes e, pela agenda, o assunto era para pedir domiciliar a Bolsonaro. Ela se reuniu com Gilmar Mendes. Quem está em cima dos processos do Flávio Bolsonaro? Gilmar Mendes. Às vezes ela só queria uma prisão. Mas uma domiciliar pro Bolsonaro também é uma vitória para ela, na verdade, porque ela tem o controle de novo sobre o mito, né? Porque agora ele tá nessas visitas. Daí os filhos conseguem a atenção do pai, né? Ela não vai conseguir fazer o trabalho de madrasta dela, que é ficar ali. Olha, o Flávio é gay. Flávio não, Flávio não. Resumindo, mulher é uma desgraça. Vamos ver o que mais vai ser revelado aqui. Eu quero revelações. Eu quero que essa treta escale e comece a ter revelações, mano. Fofocas pra gente falar a respeito. Não é o único bloco e não é de hoje que as decisões de Bolsonaro são constantemente questionadas. E tá todo mundo vivo, né? Vou mostrar só algumas postagens que eu vi. Agora ele vai mostrar as respostas, que ela tá meio apanhando, né? Da galera dele. Largaram a galera. Opa, o que é isso aqui? A partir do engajamento em cada publicação afirma que é possível captar o que o eleitorado tem pensado. Correligionários da ex-primeira-dama encararam a publicação também como sinal de que ela ainda não estaria plenamente convencida de que Flávio seja o melhor nome do campo bolsonarista para disputar a presença com Lula. Mas acho que não cabe a ela, né? O que é melhor ou não. Não é a decisão do Jair? Cabe! Não, calma, Kim Paim. No final das contas, ela é ainda a esposa do Bolsonaro. Se ela encasquetar que não quer o Flávio, é capaz dela conseguir. Decisão do Jair. Ok, decisão do Jair por enquanto, ó. Jairzinho, queridinho, meu amado. Quem que tem o negócio? É ela, né? O Jair ainda não decidiu? Cabe a nós apoiar, né? Michele se desentendeu publicamente com os enteados no fim do ano passado, lá em Fortaleza. Discumã mandou R$15. Boa, Discumã. Acho que está bem claro que a verdadeira candidatura é a da Michele Tarcísio ou Tarcísio Michele. A do Flávio nunca não vingará. Tarcísio Michele é meio... não sei se faz tanto sentido. Ela tá lutando. Obrigado, Discomem. Tamo junto. Seria uma candidatura complicada pra gente, eu acho. Por isso que eu prefiro o Flávio. Eu quero que o Flávio ganhe essa guerra. Como que a gente faz pra ajudar o Flávio a ganhar essa guerra interna, hein? Força, Kim Paim. Isso aí. O Kim Paim ganhou dos Intergalácticos no final do ano passado. Kim Paim tá vivendo um bom momento de tretas aí. Ele só perde pra gente mesmo. Vamos ver o que mais. Eu quero mais treta.
não era sobre Ciro Gomes, né? Aquela confusão nunca foi sobre Ciro Gomes. Depois do episódio, Bolsonaro pediu para que a família se reconciliasse e demonstrasse estar unida. Michele pediu desculpas para Flávio e também ouviu dele um pedido de desculpas. Oh, eles Ele já conversaram. estava preso. Então, assim, o tempo todo... Eles conversaram. Ah, desculpa, Flavinho, vamos resolver tudo. E ela já pensando, eu vou foder esse rachadinha. E o Flávio Bolsonaro pensando, eu vou foder essa Kenga. Cara, que tenso, mano. Puta treta interna por causa de poder com o Bolsonaro vivo, cara. Isso que é o pior, velho. O Bolsonaro tá vivo, ele nem morreu. Eles já estão brigando pela a herança dele, né? O capital político. O Léo F. Couto mandou uns R$5. Tu acha que eles vão descer o nível e falar sobre a vida antiga da Michelle? Em último momento, talvez, cara. Se ela sair candidata mesmo, eles vão fazer isso. Eu tenho absoluta certeza que sim. Bolsonaro tendo que intervir. Relembrar, né? Não sei se você compara o governo Bolsonaro, mas no governo Bolsonaro as relações da família também já não eram das melhores. Teve momentos aí que o Jair Renan quiser contar, ele não era bem-vindo, né, em alguns locais, assim como o Carlos Bolsonaro, mas cabe aí, Os né? dois gays. Os dois filhos gays do Bolsonaro não eram bem-vindos nos lugares. Conta aqui, pai! Conta! Quero uma fofoca completa, porra. Mano, eu vou virar amigo do Kim Paim só pra saber essa fofoca completa. Eu vou falar com o Bisoto. Eu vou lá pra Brisbane, eu vou lá na cidade do Kim Paim encontrar ele. Chamar ele pra tomar um chopp pra ele me contar essas histórias. Ai, mano. Acontece história que foi noticiada pela imprensa na época. O filho mais velho de Bolsonaro voou de Brasília para São Paulo para avisar a decisão ao governador paulista pessoalmente, mas não procurou a madrasta nem mesmo por telefone. Em entrevista à Folha, em 8 de dezembro, isso aconteceu, Flávio admitiu que ela pode ter ficado surpresa. Aspas para o Flávio Bolsonaro. Isso aqui foi em dezembro do ano passado. Acredito que possa ter ficado surpreendida, porque eu não sei se o presidente Bolsonaro conversava diretamente com ela sobre isso. Comigo ele conversava. E pode ser que ela tenha ficado surpresa no momento ali, mas com toda certeza ela imaginava que esse era um cenário bem possível. Ele tá falando aqui do anúncio, né? Que eu acho que ele... Eu acho que nem o pai dele sabia quando ele anunciou. Flávio, é verdade. Ela, como assim, seu candidato, seu bosta? Eu sou a candidata. E deu essa treta lá, né? Pessoas próximas à ex-primeira-dama contam que o encontro dela com Bolsonaro em 4 de dezembro, um dia antes do anúncio do Flávio, foi sensível porque a filha do casal Laura estava junto. E aí eu conto uma coisa pra vocês. Vocês podem chegar com Paulo Figueiredo. Vou checar com o Paulo Figueiredo. Fala, Kim Paim. Pode chegar também com Conta a Flávio fofoca. Bolsonaro. Não foi nenhum dos dois que me falou isso na época. Não foi nenhum dos dois, mas se eles quiserem negar, eles neguem. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Na época da candidatura do Flávio, eu falei pra vocês. Eu já sabia da candidatura, que o Flávio assim, ia finalmente formalizar desde a segunda-feira daquela semana. Aí o que aconteceu? A galera que sabia, que tava assim, ó, pelo amor de Deus, vem uma candidatura bolsonarista, queria que o Flávio já anunciasse na terça-feira. Que foi quando ele falou com o Jair. E o Jair falou, beleza, é isso aí. Vai que é tua, garoto. Só que o Flávio não fez isso. Porque o Flávio falou, todo pensando, não, quero aqui falar com o Centrão, quero avisar o Tarcísio primeiro pra evitar problema. Avisar o Centrão e o Tarcísio. E aí, na época, Paulo Figueiredo quiser negar, Eduardo quiser negar, enfim, negue. Fala! Na época, quando não aconteceu na própria, assim, por quem sabia a segunda, ou seja, ele só ia falar com o Bolsonaro na terça, e assim que saísse de falar com o Bolsonaro, em tese, o Flávio já ia oficializar, ó, sai aqui do meu pai. É o João Kleber agora? Não vou ser candidato. Aí não rolou na terça, já ficou meio assim. Ah. Não, esperava pra amanhã na quarta. Aí não ficou assim. Por quê? Porque na quinta-feira se sabia que a Michelle ia. E aí ficou naquela Michelle mandou R$20. Com uma visita íntima eu acabo com o Flávio Rachadinha. Basta eu usar a minha. É com isso que eu tô contando, inclusive. Walsburger mandou R$20. E aí, Walsburger? Alguém aqui acredita na castidade da Michelle enquanto o Micto está preso? O que ela deve estar sendo jambrolhada pelo maquiador não está no gibi. Ah, isso acho que não. Acho que não. Eu não coloco a mão no fogo, mas acho que não. Agora ela tá... Ela sossegou, eu acho. Mas sim, no superchat de antes... No final é isso, né, cara?
É uma visita íntima pra cair a candidatura do Flávio. O som do Junito tá estourado e o do Xaropinho tá baixo. Sério? Tá baixo o som? Vocês me avisam? Obrigado, gente. Obrigado pelo superchat. Ô, galera, calma aí, né, meu? Cara, e se Michele for, ainda vai levar a Laurinha e, sei lá, velho, falar e depois Bolsonaro Vamos ficar mudar. na light. Às vezes o Bolsonaro quer uma coisa hoje, amanhã não pode. Aí já ficou naquela, né? Aí quando o Flávio anunciou na sexta, eu falei, oh meu Deus, graças a Deus, velho, graças a Deus. Foi um processo pra essa candidatura do Flávio sair. Processo. Quem me contou não foi nem o Eduardo nem o Paulo Figueiredo, mas eu tenho uma absoluta certeza que ambos sabem que muito fofoca bem. ruim. Ó, sim, era óbvio, ok? Então a Michelle tava todo mundo com medo que a Michelle não ia gostar da candidatura, por isso que não lançaram. Era isso? Pô, Kim Pai, confiava em você pra uma fofoca boa, mas tudo bem. Eu sei que vocês estão falando isso por causa daquele caso que. Bom, eu vou até colocar aqui, que é estranhíssimo, né, cara? Cadê? Vê se eu acho aqui. Porque estavam falando que ela foi. Passaram a mão. Nossa, é um vídeo meio. Vocês vão ver. Um cara meio que passa a mão na cintura dela e vai baixando, assim, sabe? Como se fosse. Cara, um negócio muito inapropriado. E falaram que era um médico. E claramente ela tava incomodada, assim, sabe? Ah, achei. Esse aqui, ó. Um vídeo. Aqui, ó. Nós colocaram uma música de samba de fundo. Esse aqui, né, ó. O cara coloca a mão aqui na cintura dela. Ela recolhe a mão, ó. Ó. Tudo. Ela recolhe a mão. Olha, meio. E ó, mão. Olha ali. Que coisa. Olha o Carluxo ali. Assim. Sei lá. Se não reclamaram que. Às vezes foi sem querer mesmo. Nem reclamou. É o médico do Bolsonaro.